Salve, rapaziada. Bora falar dos jogadores que estão livres no mercado aí. Será que alguém cabe no seu time? Quem podia reforçar? Botei uns. Seria mais sonho, outros muito concreto. Alguns dos times já até estão buscando, estão negociando. Bora pro vídeo. Rapaziada, mais uma vez aí, deixa like, se inscreve, manda pra alguém, ativa o sino. Bora falar aqui pra não enrolar. Jogadores livres no mercado. Bom, peguei aqui, fiz uma lista, né? Dos principais aí, dos que tem um que não é muito plausível, a maioria é plausível. Tem o outro ali que provavelmente não viria pro Brasil, mas vai que. Então, bora elencar aqui, ó. Preciado, equatoriano, atacante e tal. Bilha, Bruno Henrique, Bruno Pérez, Dalbert, Di Maria, Firmino, Franco Vasquez, Funes Mori, mais o zagueiro, não o atacante. Guanca, Guilherme, Isco, Ivan Arboleda, Rames, Jean-Pierre, João Pedro, Lanzini, Lucas, Marlos, Morelos, Pereira e Sidney. Primeiro, vamos no Preciado aqui, vamos na ordem. Preciado, não sei se ele seria titular na maioria dos clubes. Eu botei que recepção gigante, pode ser o cara, titular útil, não agrega. Pensando na maioria dos clubes, titular na maioria dos clubes, útil na maioria dos clubes, não agrega, maioria dos clubes da Série A, tá? Não agrega, não agregaria na maioria dos clubes da Série A. Pensando em Série A, viu, rapaziada? O Preciado acho que seria útil. Jogador de elenco, cara de velocidade, de beirada, gosta muito do Brasil. Já vi a história dele já, o nome Ayrton é por causa do Senna e tal. Ele gosta de música brasileira, fala português. É um cara que queria ver no Brasil um dia, tá livre. Esse ano nem que o contrato tá acabando, alguns do contrato vai acabar agora, no meio do ano. E o cara pode vir, mas o Preciado é um desses que pode vir agora mesmo. Chegar nesse momento. O Bilha, acho que seria útil. Dependendo do time, poderia ter sido titular. Aquele argentino jogou no Milan, jogou na Lazio. Volantão, batedor, cavalo, gosta de dar pancada. Quem viu o Série A na época que ele jogava ali, lembra. Ele era até um cara razoável na qualidade do passe ali. Finalização menos. Mas aquele primeiro volante argentino cavalão mesmo. Acho que seria útil. Na maioria dos clubes, não sei se seria titular. Tá velho, acho que ele tem 37. Fui pesquisar ali, mas não anotei a idade. Esse aqui sim. O Bruno Henrique tá no Al Ittihad, aquele que jogava no Palmeiras. Tá todo mundo buscando, o Inter eu vi, Cruzeiro. Se bobear até o próprio Palmeiras. Mas esse aqui é monstro, né? Onde ele chegar, acho que ele vai ser titular. Se não for o cara, assim, dependendo do time, que a função. Apesar dele ser um dos artilheiros lá na Arábia Saudita, ele joga até numa função diferente aqui. Ele jogava mais de primeiro volante, e lá ele joga de segundo, pisa bastante na área. Cara útil, cara. Útil, no mínimo, assim. No Flamengo, talvez. Acho que seria, viu, no lugar do Thiago Maia. Talvez no Palmeiras, seria banco do Arthur, mas competiria, poderia ser titular. No resto, a maioria seria titular fácil. Bruno Pérez. Ele foi especulado no Bahia. Cara, mas eu pra mim não agregaria nem no Bahia, cara. No São Paulo ele foi muito mal, talvez seja influenciado por isso. No Sport também. Acho que foi 2019 que ele veio jogar nos dois. Não gostei da passagem dele pelo Brasil na volta. Ele volta pra Roma, joga mal. A Roma deixa ele sair de graça pro Trabzonspor. Na Turquia, no Trabzon também não foi bem. Não sei se é um cara que eu traria, não. O Dalbert, lateral esquerdo. Bom lateral esquerdo. Não sei, no Palmeiras, no Flamengo, acho que não seria titular. Mas na maioria, num Furacão, até no próprio São Paulo, a gente não tem a lateral esquerda muito bem definida. Agora o Caio Paulista tá jogando bem, mas não é uma posição que a gente tem muito certo. Talvez seria titular. O cara que chegaria, acho que na maioria dos clubes ele seria titular, sim, na Série A. Esse é o. Acho que o Brasil para, né? Se o Di Maria vem pro Flamengo, vem pro Palmeiras, vem pro Galo, com o Corinthians. O Corinthians tem. Estamos falando, né, do salário dele. O Corinthians tem um plano pra contratar o Di Maria, igual tinha pro Cristiano Ronaldo, né? Se ele chega no São Paulo, nesses times de massa, para o país. No Palmeiras, para o país, cara. Esse aí. Aí seria a contratação pro cara, bom, dar 10 a faixa, esse aí ganharia tudo na onde ele pisar aqui no Brasil.
Firmino acho que é a mesma coisa também. Recepção menos que o Di Maria, mas recepção gigantesca. Onde chegasse seria o cara. O cara talvez do Flamengo e do Palmeiras não, mas seria provavelmente o melhor jogador do Brasil se ele chega agora em qualidade. O Di Maria com certeza, né? Em qualidade, em nome, em tudo. Em bola que vem jogando. O Firmino veio numa temporada ruim, mas ainda é um baita jogador. Franco Vasquez, ele tava no Parma. Aquele mês jogou no Sevilha, jogou no Palermo. Tá velho também. Não sei se seria titular na maioria. Mas é um cara que até pro meu São Paulo, viu, cara? Essa função hoje em dia de meia criador não se vê muito. E ele é um cara que faz isso bem, apesar de não ter intensidade, tudo, ainda mais que tá velho. Talvez poderia ser titular em um time ou outro que precise desse cara. Mas na maioria acho que ele seria útil, ele seria um cara que chegaria, com certeza. Funes Mori acho que seria titular. A maioria dos clubes, assim, só no Palmeiras ali tem o Murilo e o Gomes. Acho que no Botafogo a zaga é boa, o Adrielson e Cuesta. No Flamengo ele seria titular. Não sei se ele seria banco, não. O Fabrício Bruno, beleza, tá num bom momento, mas ele é melhor que o Davi Luiz, por exemplo. Que às vezes é titular, né? Não sempre, mas às vezes é. O Funes Mori é um baita zagueiro, cara. Na maioria dos clubes seria titular, com certeza. O Guanca foi especulado no Vasco no começo do ano, mas o Vasco não quis. Falou que não estava interessado. Ele jogou no futebol argentino, jogou no Emelec, jogou muita bola no Emelec. Foi pro mundo árabe, é um dos melhores jogadores lá no mundo árabe e deve sair no meio do ano agora. Não renovou lá. Cara, falar que ele seria titular. Mas poderia até que ele pode ser o cara, assim, bicho. Porque, lógico, o Bruno Henrique eu acho muito melhor que ele, mas ele é aquele cara, a função ele é aquele meio atacante raiz mesmo, de verdade, meia que ataca. Não é aquele meio de criação, ele é aquele meio que faz gol, é aquele meio que dá o último passe. Ele não é aquele meio de criação de jogada, meio de ligação. Ele é meio atacante. Estilo mais ou menos do Arrascaeta. Lógico que com a qualidade inferior. Dependendo do clube, num Vasco, até no São Paulo, se ele chega, podia ser o cara fácil, assim. Dependendo do encaixe, mas na maioria dos clubes acho que não. Tem clube que não precisa desse cara. Lógico, os meio da tabela pra baixo ele provavelmente jogaria em todos. Mas não sei se seria o cara em todos, assim, por causa da função e tal. No Grêmio, por exemplo, o Soares é o cara. Não seria ele. O Guilherme tá no Catar, volante, né? Jogou no Corinthians e tal. Acho que é outro cara que seria titular. Ele é abaixo do Bruno Henrique, claro. Também funções hoje em dia diferentes, né? O Guilherme já é aquele primeiro volante clássico. Saída de bola boa. Ele também, acho que. Se voltar pro Corinthians, deve ser titular, por exemplo. Na maioria dos clubes seria titular. O cara não por causa da função, né? Mas dependendo até mesmo no Palmeiras, cara. No começo do ano, todo mundo achou que com a saída do Danilo ia dar tudo errado, né? Acabou que o Abel se acertou lá, mas no começo do ano poderia ter trazido um cara como ele fácil. Isco. Se for pro Flamengo, pro um Corinthians, pro São Paulo, pro Palmeiras, acho que seria recepção gigante também. Não, até no Flu, que ele tirou foto com a camisa do Flu e tal. Esses dias tava, acho que tava na Disney, tava com a camisa do Flu lá. Até tentei pegar a foto aqui, mas acho que não dá pra ver. Não sei, assim. Seria recepção gigante, mas não sei se é um cara que ainda vislumbra ser um astro aqui no Brasil e tal. Mas seria no mínimo o cara, assim. Ele chega até no Flamengo, pô, o nome que ele tem, ganhou um monte de Champions. Seria um cara titular com certeza, mas você poderia até dar mesmo a 10 ali pro cara. O cara que pelo nome daria pra confiar, assim. Ivan Arboleda, goleiro colombiano, já foi da seleção. Jogava muito no Banfield um tempo atrás. Depois foi pro Raio, emprestado pro Newell's. Aí voltou pro Raio e acabou o contrato agora, acho que foi em fevereiro ou janeiro. Sim, seria um bom goleiro reserva, assim. Dependendo. O Grêmio, eu não gosto muito do Grando. Um time ou outro ali. Vai, do Z4. Até poderia que ele seria. Pode ser que ele seja titular. Mas os times de cima da tabela seria pra banco. É um bom goleiro pra banco. É foda que é mais um estrangeiro, né? Então por isso que é difícil dele vir. Mas
tá aqui, botei aqui porque, dependendo, cara, vai que ele chega num time e binga também, e vira o goleiro titular, porque ele é bom goleiro. Ele é meio espalhafatoso, assim, mas tem fases que ele joga bem. No Banfield mesmo ele jogava bem. O Rames chegar à recepção gigante, só seria abaixo do Di Maria, seria maior que a do Firmino, mas é mais um aí que arrebentaria. Chegou, Botafogo quer, São Paulo não vem com isso aí não, São Paulo não tem dinheiro, cortina de fumaça da diretoria, especular. O Rames, todo mundo sabe. É, chegou e ia fazer uma recepção monstra pra ele, com certeza, independente do time que for. Jean-Pierre pode ser útil. Saiu agora não, faz mais ou menos um mês a notícia que ele rescindiu, ele já tinha rescindido com o Grêmio em fevereiro ou janeiro, e aí falou que ele tinha se aposentado, né? Agora falou que ele renunciou à aposentadoria, quer jogar, tem proposta de mercado do leste europeu lá, acho que Sérvia, Polônia, mais um. Mas talvez, no Havaí ele foi mal demais, né? Sei lá, num Cuiabá, pra ser reserva, talvez seria útil, assim. Mas na maioria dos casos acho que ele não agregaria, mas vai que, né? Eu anotei até aqui, cara. A troca que o Grêmio perdeu em 2000 e... Acho que foi 2019, né? A troca que o Palmeiras queria o Jean-Pierre de qualquer jeito. Foi oferecido Gustavo Scarpa, Diogo Barbosa, Rony e escolher ou Rafael Veiga ou Borja. E o Grêmio recusou, cara. Olha o time que o Grêmio poderia ter hoje se não fosse a diretoria, né, bicho? Felizmente, cagadas acontecem, né? João Pedro. Esse cara pode chegar a ser o cara, viu? Tô falando sério, bicho. Ele tá... Ah, Emirados Árabes lá que ele joga. Botafogo tá querendo, Palmeiras tá querendo. Esse maluco, é por isso que chama pode ser o cara, não é que ele vai ser o cara. Ele chega, bicho. Se ele chegar no Palmeiras, ele vai cansar de fazer gol, cara. Ele é um dos artilheiros lá, o melhor jogador do Emirados Árabes, tá voando. E eu acho que chegaria muito bem. No Botafogo, não sei porque tem o Tiquinho, né? Apesar dele também jogar de segundo atacante. Pode ser que vire no Botafogo, mas acho que se ele chegar no Palmeiras, ele ia. Nossa, cara, ia cansar de fazer gol. Dá um engove que o homem ia ficar enjoado de fazer gol. Lanzini, especulado no Vasco agora, hoje mesmo saiu. O Vasco realmente tá tentando. Jogou aqui no Flu, quem não lembra, muito tempo atrás. Ele seria titular, assim, na maioria dos times, mas nos principais não seria titular. No Galo, não. No Flamengo, não. No Furacão, acho que não. No Palmeiras, óbvio que não. Mas para um Vasco, até pro meu São Paulo. Pro Corinthians não tem esse cara. O Juliano, às vezes faz o meio de criação. Não gosto do Juliano. Lanzini acho que poderia tentar, assim. Seria um cara que talvez fosse útil até pro Corinthians. Que tem um bom elenco, mas muito envelhecido e não tem esse cara. Mas aí, tirando os principais que eu falei, dali pra baixo é a maioria. Grêmio. Até tem, o Cristaldo faz a função, o Bitelo faz o meio também. Mas poderia ser que ele fosse titular até. O Lucas. Aqui depende. Se ele vem pro São Paulo, recepção gigante. Aí ia parar aeroporto e tal. Igual esses caras aqui. Se ele fosse pro Flamengo, o Galo, até o Palmeiras acho difícil ele ir pra um rival do São Paulo, mas vai que fosse. Não ia parar, assim, ia ser o cara do Flamengo. Ô, chegou o Lucas, hein? Baita constatação, tamo voando. Mas acho que não ia parar o Rio. Se ele vem pro São Paulo, realmente, aí para, irmão. Aí a recepção ia ser igual quando veio o Lugano, quando veio o Luiz Fabiano. Ainda mais que ele ainda tem idade pra render muito. Mas é um do que não deve vir pro Brasil, não quer vir pro Brasil, né? Se ele viesse aqui, ele ia ser ídolo, cara. Independente do time que fosse. O Marlos, acho que seria útil. Também é outro que cogitaram aposentadoria. Ele mesmo cogitou, mas não quis. E ele não quer time brasileiro, não, pelo que eu pesquisei. Ele quer mercado alternativo da Europa. Acho que talvez voltar até pro Shakhtar, se bobear. Acho que não. Voltou por causa... Se bem que o Shakhtar acho que tá jogando na Polônia, né? Mas é um dos caras ali que... Se viesse para um time brasileiro, podia ser útil. Mas é difícil ser titular, assim. Do meio de tabela pra baixo, sim. Mas até no São Paulo, assim, não tem intensidade. No Vasco, acho que não dá também. No Vasco, sim, porque o time do Vasco é muito ruim, né? Do meio pra frente, o Vasco é doído.
Morelos. Esse de futebol, ele só chegaria abaixo do Di Maria, tá? Esse moleque voa no campeonato escocês. Voou com o Rangers. Artilheiro. Dos melhores. Pô, se bobear é o melhor jogador do escocês. Voou. Mas como não tem nome, ele não ia ter uma recepção tão grande assim. Mas esse aqui é outro que é muito difícil. Vim pro Brasil, ó. Botei. Até anotei aqui, ó. 11 gols, 6 assistências ele fez no escocês. Mas tem Everton, Sevilha, Cádiz, Fenerbahçe e Nottingham Forest querendo. Acho quase impossível vir pro Brasil, mas se vier também. Ele é mais que o João Pedro, tá? É que como ele não tem nome, ele não chegaria com essa recepção aqui. Mas ele joga mais que o Rames, mais que o Firmino e mais que o Isco hoje. Com o Firmino talvez não, mas. Hoje, se bobear, até mais que o Firmino, viu? Pereira, esse seria titular. Mesmo nível do Bruno Henrique. Faz todas as funções do meio. Dependendo do time que chegasse, São Paulo, um Vasco, um Grêmio, seria até o cara, viu? E esse cara que você podia botar ele de meia atacante, meia mais avançado, meia amador, seria 10 assim, tranquilo no São Paulo, por exemplo. Um baita jogador. Acho que ele jogou na Inter, na Juve tenho certeza, tava na Udinese, argentino, raçudo ainda, muito bom. O Sidney, que teve a polêmica com o Cruzeiro, tá devendo, o Cruzeiro tá devendo para ele e tal. Acho que isso não agrega mais, cara. Foi pro Las Palmas, mas mal jogou na segundona da Espanha. Botei aqui porque pode ser que pingue aí num time, num Coxa, num Cuiabá, mas acho que nem nesses times ele chegaria pra ajudar, viu, mano? Bom, por hoje é isso, rapaziada. Pra ficar menos de 20 minutinhos, já vou encerrar agora. Quem esqueceu o like, deixa aí, pô. Não esquece não. E falou.